Vocês já se viram andando pelo corredor de um supermercado e verificando todas essas fraldas para adulto e apenas rezando para que você nunca acabe precisando de uma delas? Bom, hoje eu vou te contar 5 coisas que você deveria parar de fazer agora mesmo que podem ajudar a melhorar a saúde da sua bexiga. E fiquem por aqui até o final, porque a última é a mais surpreendente. Eu sou o Dr. Renato, uroginecologista e cirurgião pélvico, e se você é nova por aqui, inscreva-se no meu canal para receber mais dicas da saúde da mulher. Vamos lá! Número 1. Pare de urinar por precaução. Então, eu sei que à medida que a gente vai crescendo, os nossos pais sempre nos obrigavam a ir ao banheiro antes da gente entrar no carro para poder fazer uma viagem longa, por exemplo, só para garantir que a gente não tivesse vontade de fazer xixi no meio da viagem. Isso, na verdade, tem um termo. Isso se chama urinar por conveniência ou urinar sem a sensação de que você precise urinar. Isso é realmente prejudicial? Bom, de vez em quando, se você fizer isso esporadicamente, uma vez ou outra, provavelmente não vai ser um grande problema. Mas se você urina todo dia, continuamente, só para garantir, ou seja, ir ao banheiro por precaução, sua bexiga vai sinalizar para o seu cérebro que você deve começar a tomar esse volume de urina, como o que significa que você já está apertada, mesmo que você realmente não esteja. E assim, o seu cérebro vai começar a interpretar volumes menores de enchimento da bexiga como algo cheio e vai fazer com que você vá ao banheiro com mais frequência. Mas tem algum estudo que realmente fale sobre isso? Tem um estudo feito na Austrália em que eles viram um questionário e aplicaram a estudantes universitárias com idades entre 16 e 35 anos e perguntaram sobre os hábitos urinários, bem como a ingestão de líquido e o que elas bebiam. E é importante ressaltar que nessa faixa etária não é normal acordar à noite para urinar. É considerado anormal se você acordar para urinar pelo menos uma vez durante a noite. Então, o que eles descobriram nesse grupo foi que as participantes que admitiram estar urinando por precaução tinham 3 vezes mais chance de acordar à noite para poder urinar. Agora, a gente não pode dizer com certeza que a micção por precaução causa o despertar à noite, mas é um sinal de que isso pode ser preocupante para problemas urinários no futuro. Então, se você precisa urinar por precaução de vez em quando for fazer uma viagem de carro mais longa, tudo bem, mas não crie esse hábito. Número 2. Pare de fumar. Muitas pessoas não sabem que fumar aumenta o risco de câncer de bexiga em 3 vezes. E por que isso exatamente acontece? Bom, existem 7.000 produtos químicos no tabaco e na fumaça do tabaco. Desses, 70 são conhecidos por causar câncer. Quando você fuma, esses produtos químicos são liberados na corrente sanguínea. Os produtos químicos são então filtrados pelo rim e depois vão para a urina, que fica na bexiga por algumas horas, colocando você em um maior risco do que as pessoas que não fumam. Além disso, fumar é irritante para a bexiga, então também pode irritar o revestimento da bexiga e fazer com que você tenha que ir ao banheiro com mais urgência e com mais frequência, o que significa que você tem vontade de ir no banheiro e aí você tem que ir de uma forma bem rápida. E por último, também pode causar tosse crônica. E quando você tosse, na verdade, você aumenta a pressão dentro da barriga, o que por sua vez pode também aumentar a pressão dentro da bexiga. E algumas pessoas que têm um assoalho pélvico mais fraco pode ter o escape de urina quando eles realizam esse tipo de atividade física, como tossir, espirrar, levantar peso. Então eu sei que é bem difícil de parar de fumar, é muito difícil, mas tem alguns recursos muito bons para caso você não consiga parar de fumar. Então procure um seu médico para ele poder ajudar você a parar de fumar. O número 3
são os irritantes da bexiga. O que exatamente são os irritantes da bexiga? São substâncias que você pode ingerir e que podem irritar o revestimento da bexiga. E para algumas pessoas, isso pode causar alguns sintomas urinários. Portanto, os irritantes da bexiga de que eu falo frequentemente, como a cafeína, o álcool, e para algumas pessoas como alimentos picantes, alimentos ácidos, adoçantes artificiais, em alguns casos bebidas com gás, eles devem ser evitados. Mas, embora a gente saiba que a ingestão de alimento irritante da bexiga pode causar sintoma urinário depois de colocar no corpo, o que deve acontecer daqui a 5 anos? Esses sintomas urinários podem piorar, porque você tomou muita substância, você ingeriu muita substância irritante da bexiga em algum momento da sua vida? Bom, a resposta é, eu não tenho 100% de certeza, mas tem um estudo que analisou isso, e esse estudo analisou quase 5.000 pessoas. E ele perguntou para as pessoas o que elas estavam bebendo e quais eram seus sintomas urinários. Eles fizeram isso no início do estudo e quando os introduziram no estudo e 5 anos depois, encontraram resultados interessantes diferentes para homens e mulheres. Para homens, o que eles descobriram foi que se você bebesse 2 ou mais xícaras de café por dia no início do estudo, seria mais provável que você tivesse sintomas urinários 5 anos mais tarde. Agora, novamente, a gente não sabe se foi isso que causou, mas a gente sabe que tem uma ligação. Curiosamente, nos homens, a ingestão de suco cítrico, como suco de laranja, suco de abacaxi, suco de limão, protegeu dos sintomas urinários. A ideia por trás disso é que talvez os sucos cítricos tenham um efeito antioxidante e anti-inflamatório, o que acaba protegendo a região da próstata. Isso pode realmente melhorar os sintomas urinários. Agora, nas mulheres, curiosamente, não descobrimos que beber café no início do estudo alterasse os sintomas dessas pessoas 5 anos depois. Mas as mulheres que aumentaram a ingestão de cafeína durante esse período tiveram maior probabilidade de apresentar sintomas urinários, especificamente urgência urinária, que é aquela vontade forte, repentina e súbita de ir ao banheiro urinar e que não é possível controlar. Eles também descobriram outras coisas associadas ao refrigerante, bem como o refrigerante diet com cafeína associado a piores sintomas urinários. Agora, a quarta dica é: pare de se desidratar para evitar de fazer xixi. E a razão para isso é que quando você bebe menos líquido, a sua urina fica mais concentrada. Então, quando você tem urina concentrada, essa urina pode irritar o revestimento interno da bexiga. Isso faz com que você tenha mais sintomas irritativos, o que significa que você sente que precisa ir ao banheiro, mas quando chegar lá, na verdade, não urina direito, porque na verdade a sua bexiga está irritada e não é que você está com vontade de fazer xixi. Isso também pode ser um risco para pessoas com infecções urinárias recorrentes. Aumentar a ingestão de líquido é a maneira número 1 de reduzir o risco de infecção urinária de repetição. Portanto, beba água em uma quantidade adequada. O número 5 é não reter urina por longos períodos de tempo. Quando você está ocupada fazendo alguma coisa e sente vontade de ir, você diz: quer saber? Eu vou daqui um pouquinho. Deixa eu acabar o que eu estou fazendo e aí depois eu vou lá no banheiro para poder fazer xixi. De vez em quando, não é um grande problema fazer isso. Mas se você cria esse hábito, o próprio músculo da bexiga pode ficar enfraquecido com o tempo e também pode levar a certas coisas, como disfunção do assoalho pélvico, o que pode tornar mais difícil para você esvaziar a bexiga quando você finalmente for. E com o tempo, isso pode causar vários problemas diferentes. Primeiro, se o seu músculo ficar muito fraco ao longo dos anos, você pode simplesmente parar de urinar e não conseguir mais urinar. Isso não acontece sempre com uma frequência muito alta, mas pode acontecer. Portanto, quando você urina, você está deixando de esvaziar completamente a bexiga. E essa urina fica na bexiga por muito mais tempo.
e quando a urina permanece na bexiga por um longo período de tempo, pode colocar em risco de ter infecção urinária porque você não esvaziou a bexiga de uma forma adequada. Portanto, não há problema de você segurar o xixi de vez em quando você precisa fazer alguma coisa muito urgente e o xixi pode esperar. Mas você não pode ignorar o seu desejo de fazer xixi o tempo todo, porque ele pode levar a problemas graves no futuro. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Então, por favor, compartilhe o meu canal com todas as suas amigas e faça com que elas se inscrevam no canal para não perderem o meu vídeo na próxima semana. Muito obrigada e lembre-se de cuidar-se sempre. Tchau!